Konnichiwa! Eu sou Rebeca Nish e você está no canal Chá com Arroz. Hoje eu vou contar para você sobre o maior ícone das artes marciais no cinema e na vida real. É o Bruce Lee. Sabe quem é? Fica aqui que eu já te conto tudo. Production 263-05-224-10, test X1, signals. Now, Bruce, just look right into the camera lens right here and tell us your name, your age, and where you were born. My last name is Lee, Bruce Lee. I was born in San Francisco in 1940. I'm 24 right now. Em 1940, nasceu um homem predestinado a mudar o mundo. Bruce Lee combinou o taoísmo com Kung Fu, incorporou o Yin Yang em cada movimento do seu corpo e em cada etapa da sua vida. Transformou o mundo de entretenimento, cinema, cultura pop, música, filosofia, artes marciais, videogames e criou o conceito de MMA, influenciando milhares de artistas de todas as áreas ao redor do mundo. Devolveu aos chineses o empoderamento, devolveu a Hong Kong a autoestima e o sentimento nacionalista, abriu a cultura oriental para o mundo inteiro, possibilitou a abertura de escolas de artes marciais em cada esquina de todos os cantos dos Estados Unidos e cada lugarzinho do mundo. Ele promoveu uma cultura de igualdade entre os povos, uma cultura de paz e amor. Seu impacto vai muito mais além do que ele jamais poderia imaginar. E como todo ícone, morreu cedo, aos 32 anos, deixando um clima de mistério e misticismo em torno de sua existência, e deixando um rastro de apaixonados e obcecados seguidores de seu legado. Vamos falar então da filmografia de Bruce Lee, que confunde muita gente. Muitos acham que o primeiro filme dele foi Operação Dragão, mas na verdade esse foi o último. Acontece que foi o primeiro filme dele produzido pela Warner Brothers em conjunto com a Golden Harvest, de Hong Kong. Então, foi o primeiro filme de Bruce Lee lançado nos Estados Unidos e em outros países ocidentais. Como o lançamento do filme coincidiu com a morte do ator e fez um assombroso sucesso, posteriormente os filmes que ele fez com a Golden Harvest em Hong Kong foram sendo lançados ano a ano, arrecadando bilhões de dólares. Mas para contar dos filmes, temos que voltar um pouquinho na história. Bruce foi para os Estados Unidos fazer faculdade e começou a ensinar Kung Fu, que ele aprendeu sendo aluno do lendário Ip Man. Rapidamente, com seu talento nato e carisma, ele fundou sua escola, Jung Fung Kung Fu Institute, em Oakland. Ele era convidado a fazer apresentações em torneios de artes marciais diversas nos intervalos das lutas, e foi onde ele conheceu mestres de diversas artes e começou a estudar todas. Ele tinha muito interesse em aprimorar sua técnica de combate real, não desportiva, e por isso é considerado por alguns o pai do MMA, sigla em inglês para Mixed Martial Arts, que significa artes marciais mistas. Ele também se interessava por calistenia e cinesiologia. É dito que ele tinha em sua biblioteca particular mais de 2.000 livros. Ele mesmo escreveu alguns livros sobre artes marciais e fundou seu próprio método, o Jeet Kune Do, que é ainda difundido e praticado até hoje. Seus alunos mais próximos que se tornaram amigos e mestres em Jeet Kune Do são Dan Inocento, Taki Kimura e Ted Wong. Num belo dia, no campeonato de 1964, o Long Beach International Karate Championship, Bruce foi descoberto pelo cabeleireiro das estrelas Jay Sabrin, que mencionou Bruce a seu cliente e produtor executivo da série de TV Batman, William Dozier, que viria a contratar Bruce para o Besouro Verde. Aliás, foi numa das edições desse campeonato que Bruce conheceu Chuck Norris, campeão de karatê naquela época. E tem uma foto lendária também, em um desses campeonatos, de Bruce sentado entre Steve McQueen e Fumio Demura, conhecido como o verdadeiro Sr. Miyagi. Aliás, Fumio Demura, o verdadeiro Miyagi, é um documentário que eu recomendo muito. Inclusive, nesse documentário, Demura afirma que foi ele que ensinou a Bruce a lutar com Nunchaku. A princípio, Bruce deveria participar de uma série famosa de detetive chamada Charlie Chan. A série foi descontinuada e ele acabou conseguindo um papel para a série de TV Besouro Verde, vivido por Van Williams, e Bruce Lee interpretava Kato, o mordomo do rico empresário solteirão e magnata da mídia, Britt Reid. Britt Reid, que era proprietário e editor do jornal Daily Sentinel, mas atua como vigilante mascarado Besouro Verde e luta contra o crime com a ajuda de seu parceiro especialista em artes marciais, Kato, e de seu carro reforçado com armas chamado de Beleza Negra. Nunca na história da TV americana alguém tinha visto algo como Bruce Lee, nem algo como Kung Fu. Com sua fama, ele começou a dar aulas particulares para celebridades de figurões de Hollywood, comprou uma casa em Bel Air e fez grandes amigos bem famosos na época, como Steve McQueen,
James Coburn e Stirling Silliphant. A amizade com Stirling Silliphant lhe rendeu um outro papel numa série de TV chamada Long Street. Nessa série, o escritor e showrunner Silliphant deu certa liberdade criativa a Bruce para seus diálogos, e algumas das cenas icônicas com as frases filosóficas de Bruce explicando o Jeet Kune Do, The Way of Intercepting First, vem daí. Gozando de algum prestígio em Hollywood, Bruce quis dar um passo além e escreveu uma série chamada Warrior, um kung fu western onde ele seria o protagonista. Os estúdios não quiseram colocar um ator asiático com sotaque como protagonista em uma série de TV. Foi por isso que, a exemplo do que Clint Eastwood fez com seus westerns de espaguete, Bruce decidiu voltar a Hong Kong e produzir os filmes lá. Só para constar, a Warner recusou Bruce, mas produziu uma série chamada Kung Fu com David Carradine, um autor caucasiano, no papel de protagonista, com maquiagem para parecer chinês. A Warner nega que tenha roubado a ideia de Bruce, mas a família de Bruce afirma que esse foi o caso. Fechando esse parêntese, Bruce, desde que se mudou para os Estados Unidos, havia visitado seus familiares em Hong Kong algumas vezes. Na sua última visita, antes da decisão de voltar, para sua surpresa, ele tinha se tornado um grande astro, o filho prodígio, ao ponto de a série O Besouro Verde receber o título de show de cato por lá. Ele havia sido abordado por estúdios locais, foi a programas de televisão e rádio, o que tornou sua decisão de retornar muito certeira. Por lá, ele atuou em 3 filmes antes de Operação Dragão, estourando os recordes de bilheteria em toda a Ásia, filme após filme. No terceiro, ele escreveu, produziu e dirigiu, criando até uma produtora chamada Concord Productions Inc. É importante observar que os filmes de Bruce Lee fizeram muito sucesso, não só pela inovação nas cenas de luta, que ficaram mais realistas sob a visão e supervisão dele, mas também por traduzir um sentimento engasgado na garganta dos hongkongueses e talvez na de todos os asiáticos massacrados por guerras imperialistas, de lutar contra o opressor, de não baixar a cabeça e de ser o herói da própria história. Principalmente no filme O Voo do Dragão, em que o opressor é um homem branco europeu, as cenas em que ele derrota o inimigo são muito simbólicas. Fora que a presença dele em cena, toda aquela energia e vigor físico, nunca tinha sido visto antes na história do cinema. Não é à toa que os filmes fizeram um sucesso e um barulho estrondoso no mundo inteiro, elevando Bruce Lee ao patamar de Deus. O primeiro filme foi O Dragão Chinês, The Big Boss, em 1971, que se passa num ambiente em que o chefão mafioso oprime, subjuga e maltrata os funcionários de uma fábrica. Chow An, personagem de Bruce Lee, é um desses funcionários. As cenas mais icônicas são o momento em que lhe quebram o colar de jade que sua mãe lhe deu para protegê-lo e que toda vez que ele pensava em se meter numa briga para defender seus colegas oprimidos, ele segurava o colar e lembrava da promessa que ele fez à mãe, de não arrumar confusão. Quando o colar é quebrado, ele entra num acesso de fúria e parte para lutar com um grupo de 10 homens. Após abater 7, os últimos 3 se amedrontam. Ele e os demais caídos no chão se levantam e correm para ir embora. Chow An, seu personagem, é ovacionado pelos colegas. A segunda cena mais lembrada desse filme é a da fábrica, extremamente violenta e sangrenta, em que Chow An luta novamente com inúmeros criminosos e sozinho consegue vencer a todos. A terceira é a cena de luta final, com uma coreografia de Kung Fu aprimorada, já que o ator opositor da cena era o próprio coreógrafo de lutas do filme. O segundo filme foi A Fúria do Dragão, em 1972, Fist of Fury, que se passa num ambiente de opressão japonesa sobre os chineses, numa época de domínio japonesa sobre Xangai. Nesse filme, como Bruce Lee já havia se tornado um grande astro devido ao sucesso de O Dragão Chinês, ele teve mais voz e fez sugestões de roteiro, figurino e coreografias de luta. As cenas mais icônicas desse filme talvez sejam também as mais lembradas pelo público, que são a cena em que ele quebra a placa da entrada do parque que diz "Não permitido cachorros e chineses", e a cena do dojo, em que ele luta com dezenas de alunos de karatê, fazendo um círculo em torno dele com kimonos brancos, enquanto ele vestia a parte de baixo de seu ifu preto. E não podemos esquecer, é claro, das cenas de lutas finais, contra o vilão Petrov, vivido por Robert Baker, um de seus alunos, e a luta contra o japonês usando sua katana, enquanto Chen Zhen usava nunchakus. Inclusive, Bob Baker é essa cobaia que aparece na demonstração de One Inch Punch, ou soco de 1 polegada. Essa experiência não foi muito boa para ele, segundo relatos do próprio, que diz ter sentido uma dor insuportável depois. Ele é o de calça verde e blusa branca. O de kimono é Joe Lewis, campeão mundial de karatê de peso pesado. Na demonstração com Bob Baker, você pode observar Lewis sentado observando. Ele, desconfiado, quis tirar a prova e se ofereceu também. Depois disso, Lewis e Lee ficaram amigos e viraram companheiros de treino.
O terceiro filme de Lee, produzido pela Golden Harvest, em conjunto com a Concord Production Inc., foi O Voo do Dragão, The Way of the Dragon. Lee escreveu, roteirizou, produziu e dirigiu. É o filme mais divertido e leve, feito bem com a impressão digital de Lee em todas as frentes. Inclusive, a trilha sonora original foi uma das coisas que ele fez questão de contratar a contragosto de Raymond Chow, presidente da Golden Harvest na época. Acabou sendo uma ótima escolha, pois tornou-se muito conhecida e identificável. Thang Lun é muito mais parecido com Lee que qualquer um de seus personagens, pelos motivos que acabei de citar. Ele emprestou muito da sua personalidade e humor ao personagem. Particularmente, é o filme dele que eu mais gosto. Nesse filme, tem a épica cena de luta entre Bruce Lee e Chuck Norris no Coliseu. Para mim, é muito mais clássica do que qualquer cena de Operação Dragão. Tem algumas curiosidades sobre essa cena. A primeira é o gato que aparece nas cenas. Segundo relatos, o gato não saía de perto e ficava aparecendo nas filmagens. Ele então virou personagem. Outra coisa é que os movimentos de mobilização das escápulas que Bruce faz no aquecimento foram inspiradas pelo gato. Outra curiosidade é a própria cena de aquecimento antes da luta. Bruce não queria um combate direto ao ponto, sem uma história por trás. Até mesmo em respeito a Chuck Norris, ele queria que a luta representasse o duelo de dois artistas marciais honrados, a exemplo dos duelos entre cavalheiros ingleses ou samurais japoneses. Por isso, por mais que pareça estranho, um não ataca o outro até que os dois se apresentem para a luta, como num ringue. Só que neste caso não há juiz, pois ambos respeitam a honra. Um terceiro ponto a ser abordado é que a luta em si é um compêndio da própria história de Bruce Lee dentro das artes marciais. No início da luta, ele luta com disposição, porém às cegas, pois não conhece o inimigo, e suas investidas não dão certo. Aos poucos, ele adapta o seu jogo, se adapta ao adversário e vence. Esse raciocínio é o que está por trás de toda a sua filosofia, de todos os seus livros, que culminou na criação do Jeet Kune Do. É o que está por trás de sua célebre frase Be Water, my friend, cuja tradução é Seja água, meu amigo. Na entrevista com Pierre Berton, ele explica detalhadamente suas reflexões e cita o texto de seu personagem na série Longstreet, que, como falei antes, foi dada a ele liberdade criativa para compor seus diálogos, e ele inseriu sua filosofia nas cenas em que tenta ensinar ao protagonista da série a lutar. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. O quarto filme de Bruce Lee foi Operação Dragão. Após o impressionante sucesso de Bruce Lee na Ásia, a Warner Bros. Finalmente se interessou em fazer um filme com Bruce Lee. Com muito esforço e diplomacia do produtor Fred Weintraub, que já havia tentado convencer a Warner anteriormente a trabalhar com Bruce, a pedido ou exigência de Bruce, foi o primeiro filme da Warner coproduzido com um estúdio asiático. Bruce fez outras exigências, como co-participar da roteirização. Não fosse isso, o filme não teria as clássicas e lendárias cenas em que o personagem filosofa sobre as artes marciais. Além dessas cenas sobre a filosofia de Bruce, as cenas mais lembradas são as lutas contra Sammo Hung e Robert Wall. Perceba que nos títulos dos filmes em inglês, só o terceiro e o quarto tem Dragon no meio. No Brasil, todos os filmes têm o título sobre o dragão. É que, como expliquei antes, o primeiro filme lançado no Ocidente foi o quarto filme. Depois disso, transformaram os filmes em uma quadrilogia do dragão. Isso porque o quarto filme recebeu o nome de Operação Dragão por insistência de Bruce Lee. A Warner, a princípio, não queria, mas depois concordaram que seria comercialmente interessante franquear ao filme anterior. Houve ainda o esboço de um filme que Bruce começou a gravar antes de Operação Dragão, chamado Jogo da Morte. Ele gravou algumas cenas que tinha em mente, de um lutador que tem que passar por vários adversários de artes marciais diversas. Ele entra num pagode e a cada andar enfrenta um inimigo especialista numa arte marcial específica. O objetivo era chegar ao último andar para encontrar uma espécie de prêmio, recompensa ou cumprir uma missão. Ele ainda não tinha finalizado o roteiro, mas gravou essas cenas de luta que ele idealizou. Existem cenas gravadas em que ele luta contra Danny Inosanto, Kareem Abdul-Jabbar, Robert Wall, Sammo Hung, e o filme ficou inconcluído. Anos depois da sua morte, a Golden Harvest decidiu compilar as cenas, concluir o roteiro e acrescentar outras. O filme não ficou bom, mas as cenas de Bruce Lee com o macacão amarelo com listas pretas nas laterais, aquele mesmo homenageado em Kill Bill, tornaram-se icônicas. As cenas contra Kareem Abdul-Jabbar e as fotos de por trás das câmeras são algumas das mais publicadas até hoje.
Apesar de todos que conviveram com ele afirmarem que ele tinha um temperamento instável que podia mudá-lo de super cool para explosivamente raivoso, também todos afirmam que ele era uma pessoa boa, com um ótimo coração, sempre sorridente e brincando, e tratava todos muito bem à sua volta, especialmente aqueles que estavam hierarquicamente abaixo. Embora em seu livro Be Water, My Friend, Shannon Lee, filho do astro, decreta: vamos deixar uma coisa bem clara, Bruce Lee não foi prometido ou destinado a se tornar fenomenal. Sim, ele era extremamente bem coordenado fisicamente, naturalmente centrado, mas também era terrivelmente míope, de altura mediana, 1,71 metros, doentiamente magro quando criança. Uma de suas pernas era levemente mais curta do que a outra, e ele foi rejeitado do serviço militar por causa de sua visão e outro defeito físico que eles condenavam como limitante. E esse jovem rapaz, ele tinha um temperamento difícil. Foi expulso de uma escola atrás da outra, que quase o colocou em gangues, cadeia ou coisa pior. Bruce Lee foi fenomenal porque ele trabalhou incansavelmente para ser fenomenal. Vou ter a audácia de discordar um pouco, pois nem sempre o Dharma vem fácil. Muitas vezes é necessário estar atento, estar conectado, estar desperto, para não desperdiçar o talento e o seu propósito. Isso ele alcançou com sua filosofia e com as artes marciais, na meditação, no trato do ego, na superação e de diversas formas e ângulos. Ele sofreu e lutou contra preconceitos dentro e fora de seus dois países. Ele foi rejeitado por ter um bisavô caucasiano e por isso foi acusado de não ser 100% chinês. Depois, sofreu preconceitos nos Estados Unidos por ser chinês. Para tanto, ele se considerava apenas um ser humano, nem chinês nem americano, pois, segundo uma das suas frases célebres, debaixo das estrelas, abaixo do céu, não existe nada mais além de uma só família. E, na minha opinião, ele estava sim destinado a fazer essa conexão entre o leste e o oeste. Ele estava destinado a morar nos Estados Unidos e trazer a cultura chinesa para o Ocidente, para um país onde a expressão cultural na TV e no cinema era transmitido para todo mundo. Ele nasceu nos Estados Unidos quando seu pai viajava em turnê com a companhia de teatro de ópera chinesa e sua mãe acompanhava seu pai. Grace Ho não chegou aos Estados Unidos grávida. Bruce foi concebido lá e nasceu em São Francisco, para que mais tarde, aos 18 anos, retornasse e completasse o seu Dharma. Segundo Matthew Polly, em seu livro biografia Bruce Lee, Uma Vida, o bisavô de Bruce, Moses Hartog Bosman, um judeu holandês que chegou em Hong Kong em 1859 e fez fortuna no comércio de trabalhadores forçados, referidos como coolies, enviados da China para substituir os escravos africanos nas plantações de cana na Guiana holandesa, e também enviados para a Califórnia para construírem a estrada de ferro Central Pacific Railroad. É interessante pensar que os preconceitos e xenofobia contra os chineses começaram nesse período em São Francisco. Quase um século depois, Lee Jun-fan, apelidado de Bruce Lee, viria a nascer no ano do dragão, na hora do dragão, segundo o horóscopo chinês. E só um parêntese sobre uma curiosidade. Na sua adolescência, Bruce foi campeão de cha-cha-cha, apareceu num filme de Hong Kong dançando, e na biografia escrita por Matthew Polly, ele conta que Bruce ensinou cha-cha-cha para ganhar dinheiro no navio, a caminho dos Estados Unidos. Muitas histórias podem ser confirmadas através das cartas que ele escrevia, e que estão reunidas por John Little no livro Letters of the Dragon. John Little é o biógrafo oficial de Bruce, ou seja, escreveu todas as biografias autorizadas pela família de Lee nos Estados Unidos. E aí, gostou desse episódio? Curta esse vídeo, siga o nosso canal e não se esqueça de tocar no sininho para receber notificações de novos vídeos. E se você tiver algum assunto que gostaria que fosse tratado aqui no canal, pode mandar um e-mail ou escrever aqui nos comentários. Até mais! Tchau, tchau! Hoje eu vou contar pra você... Como assim? Já esqueci. Também todo mundo diz que ele era super bacana, simpático, alegre. Não sei mais o que. Brincando e tratava todos bem à sua volta, principalmente aqueles hierarquicamente abaixo. Lee Jun-fan, apelidado de Bruce Lee, viria a nascer no ano do dragão. Calma aí, gente. Um ano não, né? Um século. Sua fama, ele começou a dar aulas particulares para celebridades e figurões de Hollywood. Passou um carro. Com muito esforço e diplomacia do produtor Fred Weintraub... Caraca, começou.